Meus amados e queridos irmãos, irmãs em Cristo e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos chegando aqui em mais esse dia para lermos o último capítulo aqui do livro de Levítico, capítulo 27. Hoje então é dia de nós darmos glórias e honras ao nome do Senhor, porque estamos concluindo mais uma etapa da nossa gloriosa viagem. Estamos concluindo hoje o terceiro livro da Bíblia Sagrada em nossa bem-aventurada caminhada. Glória a Deus por isso. Parabéns ao irmão, à irmã, ao ouvinte que está aí nos acompanhando. Muitos dos irmãos estão aí desde o primeiro capítulo de Gênesis. Quero agradecer a você pela sua companhia e pelo seu apoio, não apenas em estar lendo a Bíblia conosco e ouvindo as nossas mensagens, mas agradeço aos irmãos que estão aí sempre nos ajudando a levar adiante a palavra de Deus, né? E com isso estamos ganhando almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia então em Levítico 27, e vamos proceder à leitura. Levítico 27, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Verso 3. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Verso 4. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Verso 5. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos, e da mulher 10 ciclos. Verso 6. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. Verso 7. E se for de 60 anos acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela mulher 10 ciclos. Verso 8. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Verso 9. E se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Verso 10. Não o mudará, nem o trocará por mal, ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. Verso 11. E se for algum animal imundo dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. Verso 12. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Verso 13. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará sua quinta parte sobre a tua avaliação. Verso 14. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Verso 15. Mas se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será sua. Verso 16. E se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Verso 17. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu,
conforme a tua avaliação ficará. Verso 18. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes, até o ano do jubileu. E isto se abaterá da tua avaliação. Verso 19. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. Verso 20. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Verso 21. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Verso 22. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, verso 23, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. Verso 24, no ano do jubileu, o campo tornará àquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. Verso 25, e toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Verso 26, mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Verso 27, mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Verso 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Verso 29. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Verso 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Verso 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. Verso 32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Verso 33. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Verso 34, estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Tudo sofria com grande amor, não mal queria, não maldizia, tudo sofria com grande amor. Ressuscitou depois de 3 dias, grande alegria. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos aí então a leitura do último capítulo aqui do livro de Levítico. Para a nossa meditação, eu quero reler o verso de número 32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não maldizia, tudo sofria com grande amor. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, o último capítulo aqui de Levítico
trata de votos e coisas que os israelitas quisessem consagrar ou dedicar a Deus. O capítulo termina falando a respeito dos dízimos do Senhor. Deus exigia a 10ª parte de todas as rendas, criações e frutos do seu povo. O propósito de Deus ao instituir o dízimo era prover o sustento dos sacerdotes e levitas, a fim de que eles pudessem se dedicar exclusivamente à obra do tabernáculo e, futuramente, do templo. A tribo de Levi, da qual vinha os sacerdotes, não receberia nenhum quião de terra em Canaã. Deus a escolheu para o trabalho espiritual. Assim, as outras tribos é que deveriam suprir as necessidades materiais da tribo de Levi, por meio dos dízimos e ofertas alçadas, pois a tribo de Levi ficaria exclusivamente para dar os sacerdotes a Israel e também trabalhar para que o louvor, os sacrifícios não faltassem no templo do Senhor. Ao contrário, meus amados, do que muitos creem e ensinam nos dias de hoje, a doutrina do dízimo não ficou restrita ao Velho Testamento. O Senhor Jesus a confirmou em suas palavras aos escribas e fariseus, conforme lemos em Mateus 23 e Lucas 11:42. Porém, o cristão verdadeiro não entrega seu dízimo simplesmente por ser um mandamento da palavra de Deus. Ele o faz, sobretudo, por gratidão a Deus e por amor à obra do Senhor na terra. Deus é quem nos dá a vida e todas as demais coisas, saúde, inteligência, capacidade. Deus abre-nos a porta do emprego, etc. Por isso, o crente, reconhecendo que tudo o que tem é graças a Deus, ele então devolve com alegria e o coração cheio de gratidão o dízimo de todas as suas rendas na casa de Deus onde ele congrega. Esse crente fica sempre muito feliz ao entregar seu dízimo, também por saber que está contribuindo para o sustento e crescimento da obra do Senhor. Amados e queridos irmãos, assim como nos dias do Levítico, hoje ainda o dízimo continua sendo santo ao Senhor. O dízimo é o único mandamento sobre o qual o Senhor nos ordena fazer prova dele, Deus, quando obedecermos. Através do profeta Malaquias, Deus ordena que seu povo entregasse seus dízimos e que depois fizesse prova dele, pois o Senhor promete abrir as janelas do céu e derramar grandes bênçãos, trazendo muita abastança para a vida do dizimista. Meu querido, minha querida que me ouve, faça isso de todo o seu coração. Entregue fielmente seu dízimo na igreja onde você congrega, onde você serve a Deus, e fique observando o que Deus vai fazer em sua vida pessoal e também sua família. Pois Deus não mente, Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Se você for fiel para com Ele, tenha certeza que o Senhor não vai falhar em cumprir suas promessas em lhe abençoar. Mas lembre-se que a Bíblia nos diz também que Deus ama ao que dá com alegria. Não entregue o seu dízimo forçado por qualquer situação ou circunstância. Se você ainda não tem fé para ser um dizimista fiel, busque a Deus, peça ao Senhor para que livre o seu coração da avareza, para que Deus te liberte de todo apego aos bens materiais, que Ele te dê um coração liberal, um coração obediente, um coração grato e que ame
a obra do Senhor na terra. Deus vai lhe responder e você vai ser um dizimista fiel e, consequentemente, você vai ser próspero, pois o Senhor promete abrir as janelas do céu e abençoar com ricas bênçãos aquele que é fiel nos seus dízimos. Faça isso, meu irmão, minha irmã, e Deus vai lhe abençoar. Amém. São os que laboram no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de Jesus. Quem são esses de brancos vestidos? Oremos juntos, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Hoje é um dia especial que estamos aqui, Pai, juntamente com os nossos ouvintes, centenas e centenas de ouvintes, e quem sabe até milhares, Senhor, que estão orando comigo agora, e queremos te agradecer por mais essa etapa que estamos vencendo hoje, mais esse livro da Tua Palavra que acabamos de ler. Obrigado, Senhor. Eu fui grandemente abençoado através do Levítico, e eu sei que os Teus filhos também foram. Queremos te agradecer e pedir que o Senhor continue conosco em nossa jornada pela Tua Palavra, começando agora o livro de Números. Senhor Deus, também o Senhor tem nos falado nesse último capítulo aqui a respeito da nossa fidelidade, Senhor, que devemos ser fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, Senhor, a 10ª das nossas rendas. Pai querido, nos livra da avareza, nos livre, Senhor, de termos um coração endurecido, apegado aos bens materiais, de forma, Senhor, que fiquemos com medo de nos fazer falta aquilo que pertence ao Senhor. Pai, abençoa os dizimistas que estão me ouvindo, que a Tua palavra se cumpra na vida deles, e aqueles que não têm sido, Senhor, mas que estão agora orando e fazendo um propósito, Pai, de a partir desse momento serem dizimistas fiéis, que as janelas do céu se abram sobre a vida deles e eles venham ter testemunho pessoal para contar que vale a pena ser fiel ao Senhor. Deus, ajuda-nos, porque sem Ti nada podemos fazer. É o que lhe pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do céu. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra, nesse quadro especial em que concluímos a leitura de mais um livro da Palavra de Deus. Que bênção do céu! Aleluia! E amanhã, querendo Deus, nós vamos começar o livro de Números. Conto com você, renove o seu propósito, porque Deus tem grandes bênçãos para a sua vida através da palavra dele. Fique firme então e continue nos ajudando a divulgar a palavra, compartilhando as mensagens e também convidando pessoas para fazer parte do nosso grupo. Que Deus te dê um dia muito abençoado. Fique na paz do Senhor. Nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou, mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai
Cristo ele tem.